Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Esta é uma leitura para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, e é uma leitura para o mês de abril, para que possamos ver quais as energias estarão disponíveis durante esse mês, de que forma, da melhor forma possível, podemos aproveitar as energias então que estarão disponíveis, o que é que está no teu caminho, peixes, nesse mês de abril. Eu vou pedir então que tu feche os olhos por um instante, acerena a tua mente, abra o teu coração para receber o direcionamento da espiritualidade amiga. Vamos lá. O que é que as pessoas de peixes precisam saber? Os peixes. Vamos ver. Peixes. O coração. As nuvens, cavaleiro, a carta e o chicote. Tem uma energia masculina muito forte aqui, com a presença desse cavaleiro. A gente também pode estar falando de direcionamento no caminho, que é essa energia masculina que ela simboliza o direcionamento mesmo, a direção, esse andar com um propósito, sabendo aonde vai, sabendo aquilo que quer. Então, eu não estou falando de um homem, eu estou falando de uma energia masculina que traz esse senso de direcionamento muito forte. Então, eu sinto aqui que é como se o teu caminho aqui ele ainda tivesse encoberto por algumas coisas. É como se aqui tu tivesse muita criatividade, tu tivesse muita força, assim, força de criar, muita energia ou vontade de fazer, mas que de certa forma isso, o caminho onde colocar essa energia e essa força tivesse um pouco comprometida, tu não conseguisse ver muito bem onde empregar essa criatividade, onde empregar essa força. Então, existe a força, existe aqui o a criatividade, existe aqui a vontade de fazer, mas essa força ela se perde porque ela não tem um foco. E o não ter foco faz com que a gente disperse energia um pouco para um lado, um pouco para o outro e nada anda para frente, porque a energia ela fica muito separada. Mas eu sinto, o que eu estou sentindo aqui é que tem uma força aqui muito grande, aqui a gente tem um coração, né, que tem esse rei de copas, que fala muito desse lado emocional, eu sinto aqui que ou tu vai ter ajuda, a companhia, o direcionamento de alguém aqui, muito por amor, sabe? Muito porque quer te ajudar, muito porque quer te ver ancorado, ancorada, quer te ver encaminhado, quer que tu encontre um caminho específico que está no teu caminho, mas que são muitas distrações, são muitas questões que tu precisa lidar e isso faz com que tu te perca um pouco de encontrar o teu caminho. Então eu te vejo aqui como alguém que tem muita vontade de fazer, tem muita criatividade, mas que está um pouco perdido no caminho. E existe um caminho específico que tu precisa empregar essa força. Existe um caminho que é teu, que é o teu propósito, que é o teu caminho, e que tu precisa começar
a empreender nessa direção, começar a direcionar a tua força de criação nesse rumo, nesse caminhar aí. E aí eu sinto que vem uma força aqui muito por amor mesmo, muito alguém ou algo que tem interesse em ver esse teu crescimento. O que pode ser aqui? Um ancestral teu, um alguém do plano espiritual, um guardião, o teu mentor. Alguém que vem com esse propósito de te ancorar. Porque o urso ele também traz, além dessa figura, desse símbolo de maturidade e dessa figura de um guardião da espiritualidade mesmo, de alguém que está na tua vida para te dar esse direcionamento, para te dar essa âncora, essa direção que tu precisa aqui, também vem repleta de amor. Também tem essa maturidade aqui, emocional até. Então eu sinto que essa energia aqui, dessa figura que está aqui com a intenção de te ajudar com esse caminho que está encoberto. Porque aqui tem, além dessas nuvens que fala dessas coisas passageiras, desse caminho que não está bem claro para ti, a gente tem também a carta. Então tem algo que está de fato que não está claro, que não está esclarecido. Mas essa carta simboliza exatamente a comunicação, exatamente a informação que chega para ti. O que mais? A serpente. Essa, todas aqui caíram. Eu vou aceitar só o chicote. Sabe o que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo aqui, olha só, de novo os peixes. Todas as cartas, essas cartas aqui, a serpente, elas vêm confirmando algo que a gente já estava falando e algo que já estava aqui na tua energia desde a hora que eu comecei a embaralhar. Porque aqui o que eu vejo, uma força espiritual muito grande. Aqui eu vejo alguém que resiste. Eu sinto aqui que tu pode estar resistindo a essa força espiritual, a essa espiritualidade, a um lado teu do místico, do misterioso. Eu sinto que não é do místico, não é isso. Eu sinto que é algo do teu lado espiritual mesmo, das tuas crenças, desse lado mais religioso. Não estou falando de religião, eu estou falando daquilo que tu acredita, daquilo que tu confia. Então aqui, o que acontece? Eu sinto que existe um lado teu que tu vem resistindo. Por isso que tu não encontra o teu caminho, por isso que tu vem com toda essa força aqui, porque não é qualquer força, é um rei de paus aqui, né? Então tem toda essa criatividade, tem toda essa força, esse dinamismo, mas ela se perde porque não é direcionado. E aquele que não tem um objetivo claro, aquele que não tem um ponto específico para direcionar a sua força, acaba perdendo, dispersando e não construindo. Porque a força ela precisa ser direcionada para um ponto para que aquele ponto se mova. Caso contrário, tu empurra um pouquinho ali,
tu empurra um pouquinho aqui, tu empurra um pouquinho lá e nada sai do lugar porque tu dividiu essa potência, essa força. Então aqui eu sinto que tu vem resistindo, tem uma resistência aqui ao teu lado espiritual, alguma coisa que tu já sabe que existe em ti, ou algo que tu vai descobrir, porque também com essa carta tem um lado espiritual aí que pode ser que tu venha a descobrir, a entrar em contato, e que tu vai entender que é esse lado espiritual que internamente, até aqui, inconscientemente, tá? Tu pode repelir isso, tu pode ter algum tipo de preconceito, não consciente, tá? Mais uma vez. Eu tô falando dessas coisas que elas estão no nosso interior, mas que a gente nem consegue muito. Primeiro, que não é algo consciente, então a gente não tem muito noção do que de fato isso significa na nossa vida. E aí tu resiste a algo que conscientemente tu não tem muita noção do que é, mas tu tem resistência a isso. E é essa resistência, é esse negar esse lado teu que tá em ti, esse algo que é teu, que é quem tu é de fato, é que faz com que tu fique perdido. Porque aqui o que, que eu sinto? Que a partir do momento que tu aceitou quem tu é de verdade, que tu aceitou qual é o teu caminho, as coisas elas vão se desenrolando naturalmente. Quando a gente resiste àquilo que a gente é, e essa resistência ela pode vir de diversas formas. Eu sinto aqui uma necessidade de dar uma cutucada nessa resistência, porque assim, por muitas questões a gente pode resistir e esconder, mascarar ali quem a gente verdadeiramente é, tá? Ou por preconceito da família, ou porque é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, das pessoas ao nosso redor acreditam, fazem, ou porque a gente tem vergonha, ou porque a gente acha que aquilo é muito fantasioso, que não é bem assim, que não existe. Por diversas razões, a gente pode negar um lado nosso. Ah, se eu for assim desse jeito, talvez não vão gostar de mim. E aí tu pode estar dizendo agora, ah, mas eu não sou assim. Não, tu não é assim consciente. Mas o teu inconsciente, ele pode o teu inconsciente ele pode perpassar não só por isso que eu estou dizendo aqui, mas por N outras coisas. Foram exemplos bem rasos que eu te dei aqui, só para que tu entre aí, tu faça uma análise do que tu tá resistindo. Porque existe um lado teu aqui que tu resiste. E é justamente esse lado que tu nega. E aí tu faz assim, tu olha para todos os lados, querendo que tu estejas enganado, que esse é o lado que tu deve olhar. Não, eu vou olhar porque eu acho que não é bem isso aqui. Tem tanta coisa que eu podia fazer, tem tanta coisa que eu podia escolher, tem tanta coisa que eu poderia fazer e por que que justamente eu penso em fazer isso, eu gosto disso, eu olho para isso. Por que isso na minha vida? O que vão pensar? Eu fazendo isso, tu tá resistindo à tua espiritualidade. E aí tu vai encaixar isso aí com que faça sentido para ti. Mas para mim aqui, tu resiste à tua espiritualidade e tu tá apanhando da vida por causa disso, tá? Nossa, olha, o chicote com a serpente, tu vem apanhando de verdade aqui da vida. E vem resistindo mesmo assim. Quando na verdade, tu só precisa que tomar uma decisão. Interiorizar e entender que o caminho é um só. Tá me vindo aquela música, o caminho é um só, por que esperar se podemos começar tudo de novo, agora mesmo. A humanidade é desumana, sabe? O caminho é um só. Essa música é do Renato Russo. Pode ter uma mensagem ali pra ti, mas eu não tô conseguindo
só. Enfim, o caminho é um só e tu tá resistindo a isso. E aqui eu vejo, tem mais uma coisa aqui. Tem muito forte energia espiritual. Então eu sinto que tem a ver com crença, com espiritualidade. Com certeza tu tá aqui resistindo à tua espiritualidade. Eu sinto que tem a ver com crença, com aceitação. Tem muita gente aqui o que me faz pensar aqui que toda essa tua não chega a ser uma rejeição, mas toda essa tua essa não aceitação dessas coisas tem a ver com a aceitação de outras pessoas. O que outras pessoas vão pensar. Como outras pessoas vão me olhar a partir disso. Tá? Mesmo que tu não seja uma pessoa que te abra muito, eu não sei, tá? Mas tem alguma coisa que tu precisa dar uma analisada, que tem a ver com as tuas crenças, tem a ver com isso. E aqui tem uma viagem. Eu não sei se tudo isso que a gente falou, esse resistir também tem a ver com algum destino. Deixa eu tirar mais uma daqui só para a gente entender o que tem a ver esse barco aqui. O barco simboliza viagem, simboliza pessoas distantes, comunicação com pessoa distante. Ah, a comunicação. De novo, embaralhei e veio a dama de novo aqui no fundo. Então aqui eu sinto que essa mensagem, essa carta, essa comunicação vai vir para alguns de alguém distante, ou um convite para tu ir para algum lugar, para tu mudar para algum lugar, o que vai trazer toda uma mudança aqui, que vai fazer com que tu tenha essa reação de resistir ao que tu tá sentindo, de resistir à tua espiritualidade, de resistir a algumas coisas que tu acredita, tá? Então, presta atenção nisso. Pode ser que chegue uma mensagem, que chegue uma oportunidade de tu te mudar para algum lugar, e essa oportunidade aqui, essa mudança aqui, ela pode te trazer pode ser o gatilho que vai te trazer essa, porque a gente tem muito aqui presença de casais também, né? Tem a dama e o cavaleiro, e a gente tem rei e rainha de paus aqui. De espadas. E a gente tem rei e rainha a gente tem rei e rainha de paus, rei e rainha de espadas, cavaleiro e dama. Ou seja, tem também a presença, aqui tem também o envolvimento de uma outra pessoa. E eu sinto aqui que essa mensagem aqui, essa carta aqui pode ser um convite, pode ser uma proposta de tu ir para algum lugar, de tu mudar para algum lugar, de tu fazer alguma mudança ou simplesmente uma viagem. Isso que esse acontecimento vai te trazer, vai ser o gatilho para isso aqui que a gente está falando aqui. Agora que eu entendi, isso aqui que é o pivô, vamos dizer assim, do que tá, do que dessa coisa aqui, desse caminho que tá encoberto, de coisas que tu não consegue ver, que tu não consegue entender. E aqui a gente tem essa coisa aqui da alegria, do comemorar, mas isso só vem se tu aceitar essa espiritualidade. Se tu deixar de resistir ou de precisar que os outros aceitem, que os outros pensem igual. Eu sinto que tem algo aqui que pode ser que tu tá fazendo meio escondido. Que tu não tá abrindo muito pros outros. Ou que tu vem pensando muito, mas que tu não tá abrindo pros outros. E talvez essa proposta, esse convite aqui vai fazer com que tu... Não sei.
Vamos ver. O que mais que peixes precisa saber? Vamos dar uma setorizada aqui. Vamos ver aqui. Vida financeira, porque não apareceu nada de vida financeira. Vida financeira para peixes, como é que vai estar no mês de abril? Na verdade, a intenção não era setorizar, a intenção era ver a energia principal. A gente já viu aqui. Mas já que a gente perguntou, vamos ver. Tu vai estar preocupado com o teu financeiro. Ou tu vai estar tão preocupado que o financeiro vai ser o de menos. É. Eu sinto aqui que tem uma preocupação, tá? Muito grande aqui. Algo numa proporção bastante grande aqui. Te aborrecendo muito. Mas aqui tem uma rainha de copas, né? Não sei se a preocupação a princípio pode ser por medo aqui. A preocupação tem a ver com medo de ficar só. A preocupação tem a ver com medo de perder aquilo que tu tem. Que mesmo pouco, mas tu tem. Esse é o teu pensamento, tá? Então eu vejo que esse mês tu vai estar muito envolvido nessas questões aqui de descobrir o teu caminho. Vai ter também uma pauta aí, vamos dizer assim, em evidência com essa questão aqui de uma proposta que chega, de uma situação que acontece e que tu vai precisar olhar para algumas coisas em função disso que chega. E aqui tem uma escassez. Então eu sinto que é um mês que, eu não sei, tu vai estar preocupado, mas ao mesmo tempo é uma preocupação. Não é nada concreto, assim, está acontecendo algo ruim. Não, está acontecendo algo ruim na tua cabeça. Não materializado, tá? É um medo de andar só, é um medo da falta, é um medo da escassez, é um medo do pouco, é um medo de faltar alguma coisa. Esse é uma coisa. No teu financeiro, tu vai estar preocupado aqui. Mas eu não vejo que tu não vai ter. Até porque o eremita fala de alguém que tem tudo que precisa. Porque precisa de muito pouco também, né? O que mais precisamos dizer para peixes? A temperança. O equilíbrio das tuas preocupações, o equilíbrio dos teus medos aqui. Cinco de espadas, o hierofante, o cavaleiro de ouros. Ah, finalmente. Ah, sim, sim, sim. Então, boas notícias. Até porque as notícias não eram ruins, né? Por quê? Quando a gente se depara com situações, a gente pode escolher se a gente quer olhar para elas, para curá-las, ou se a gente quer só fazer com que elas deixar elas passarem, jogar para baixo do tapete, fingir que não existe e tudo bem, a vida segue assim mesmo e tá tudo bem. Só que eu sinto que aqui, esse mês, tu vai querer olhar para essas coisas porque tu vai dizer assim, ó, chega de estar perdido nessa vida, eu preciso encontrar o meu caminho. Só que o teu caminho, ele não se encontra, tu não encontra justamente porque tu vem negando aquilo que tu é. Tu vem negando a tua espiritualidade, vem negando algumas coisas que tu sente, vem negando por várias questões. Um acontecimento pontual vai fazer com que tu olhe para essas coisas e pense: uhum, meu caminho teve o tempo todo ali
Só que eu quis olhar para várias coisas porque eu tinha preconceito com aquilo e achei que aquilo não pudesse ser para mim justamente porque eu não acreditava que fosse, tá? E aqui a pauta do teu mês vai ser o medo da rejeição, o medo da escassez, o medo de faltar. Mas e se eu fizer essa transição para essa coisa, essa carreira que eu quero tanto? E se eu simplesmente largar tudo que eu tenho aqui e seguir esse sonho? Entendeu? Porque quando a gente fala aqui do teu espiritual, da tua espiritualidade, do não sei o que, do não sei o que, quando eu falo isso, isso tem a ver com aquela voz que fala lá no teu, a tua essência, o teu espírito, o teu lado espiritual, a tua essência, aquilo que tu és. Para alguns a gente está falando de mediunidade, de espiritualidade, de guia, de mentor espiritual, de guia espiritual. Para outros a gente está falando da essência, daquilo que tu é em essência, daquilo que tu quer fazer em essência. E isso, esse caminho, esse sonho, esse querer é também amparado e vem aqui ajudado, guiado pelos mentores espirituais. Mesmo que tu não trabalhe com espiritualidade, mesmo que tu não, entendeu? Que tu não seja um médium de vidente nem nada do tipo, entendeu? É sobre a tua essência, porque todos nós somos direcionados o tempo todo, né? Então aqui, finalmente, eu sinto que tu aceita esse caminho. Tu descobre que tu estava vivendo tudo isso por causa dessa força mal direcionada. Porque o eremita, ele descobriu todo o conhecimento que ele já tinha dentro dele. E que por vezes ele pode ter buscado do lado de fora. Mas o eremita, ele entendeu que ele sim, ele adquiriu muito conhecimento. E que é no interno que está todas as respostas que ele precisa. E aqui embaixo do eremita a gente tem o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros é aquele que sabe aonde vai. É aquele que direciona a sua força para um ponto, para um foco. Ele sabe onde ele vai, ele sabe onde ele quer chegar. Não importa o tempo que leve para ele chegar no destino. O que importa é que ele já sabe aonde ele quer ir. E ele se direciona justamente a construir as pontes e os caminhos que for preciso para chegar nesse lugar. Aqui tem amparo do alto, tem amparo divino, te dizendo que sim, ao aceitar esse andar aqui, todas essas preocupações, todas essas questões, essas dores, todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, eles chegarão ao fim. Porque o que que tu precisa aqui? Aceitar quem tu é em essência. Aceitar que isso que tu sente, que tu vem achando que tu não deve, que tu não pode, que tu não deve fazer, que tu não tem que fazer, é justamente o que tu tem que fazer. Aqui, tudo isso era justamente o que sabotava a tua caminhada. Também aqui o apego emocional também era algo que sabotava aqui a tua caminhada. Estar apegado a alguém, seja esse alguém quem for, aqui pode ser uma pessoa que tu goste, mãe, irmã, alguém mais velho, mais velha. Energia feminina aqui de cuidado. Uma mensagem final aqui, então, para peixes. Uma mensagem final para peixes, por favor. Oito de copas. Página de copas. Eu já entendi. Sete de espadas. Eu já entendi.
Não permaneça em lugares que tu precisa usar máscaras para seres bem aceitos. Não permaneça em lugares que a tua presença infantil, que a tua leveza, que a tua alegria não sejam bem vistas, que não sejam bem quistas. Abandone tudo e todos que não aceitam a tua essência como ela é. Aqui eu sinto que tu pode estar apegado a uma aceitação, apegado a uma aprovação do externo. Mas no fim das contas, quando o dia termina e tu deita a tua cabeça no travesseiro, quem é que tá ali? Não deixes que nada nem ninguém molde a tua essência, manipule aquilo que tu é. Já passou da hora. Já passou da hora de querer se encaixar, de querer ser aceito, de querer ser aplaudido. No dia do fim, ninguém vai no teu lugar. Não se esqueça disso. Que o amor de Jesus cubra todos com seu manto. Que a luz dourada de Cristo possa levar a cura, o direcionamento e a paz aos corações aflitos. Que o amor do nosso menino Jesus esteja com todos, acendendo a lamparina e guiando e